E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Hoje vamos mergulhar no Desbloqueie o Poder da Sua Mente, do Michael Arruda. Opa, vamos nessa. É um livro que me deixou bem curiosa, viu? Ele basicamente tenta te guiar para entender e usar o poder do subconsciente para, tipo, vencer desafios na vida. É bem por aí. Ele fala sobre como a gente pode usar essa força da mente para alcançar objetivos, sabe? Ter uma vida mais completa, mais feliz. E parece que ele aborda várias coisas, né? Ansiedade, depressão. Sim. Fala também sobre como largar velhos hábitos e até como a nossa infância molda a gente na vida adulta. Nossa, quanta coisa. Hum. Mas e aí, como ele explica essa ideia do subconsciente? Tipo, de onde vem esse poder todo? Uma das coisas mais interessantes do livro é que ele usa exemplos reais de pessoas que transformaram suas vidas entendendo como a mente funciona. Entendi. E sobre o poder do subconsciente, ele explica que 95% das nossas ações, até das nossas crenças, vem de lá. Caramba. É quase como se a gente vivesse no automático, né? Hum? Mas como ele explica isso? Ele usa a analogia do iceberg para ilustrar. A pontinha, a parte que a gente vê, é a mente consciente. É aquela que a gente usa para pensar, tomar decisões. Mas a base enorme que fica submersa é o subconsciente. E é ele que comanda a maior parte das coisas. Entendi. Tipo, a gente acha que tá no controle, mas tem essa força gigante nos guiando sem a gente perceber, né? Exatamente. Mas e aí, se a gente não controla essa parte, como muda? Doutor pergunta. Aí que entra a ideia de programar o subconsciente que ele explica no livro. Ele é moldado pelas nossas experiências, pelas emoções que a gente vive ao longo da vida. Sei lá, tipo traumas da infância. Isso mesmo. Ele conta a história de um homem que era assombrado pelo fantasma da ex-esposa. Tio, que história é essa? O cara se sentia culpado por ter terminado o relacionamento e essa culpa, esse medo, criaram essa ilusão na mente dele. Imagina a força do subconsciente para criar uma coisa dessas. Nossa, que loucura. Mas como a gente sabe o que tá programado lá no fundo? Ele fala bastante sobre a importância de entender os eventos causadores. E como funciona isso? É como montar um quebra-cabeça. Primeiro, tem o ECI, que é o evento inicial, aquele que causa um grande impacto. Tipo um trauma. Isso é um trauma, uma experiência marcante. Depois, tem os ICS, que são eventos que reforçam esse impacto inicial, às vezes sem a gente nem perceber. Ah. E por fim, tem o ICF, que é o evento final, aquele que faz o problema vir à tona. Entendi. Mas esses eventos, eles podem estar conectados mesmo que pareçam totalmente aleatórios pra gente. Exato, ele dá um exemplo de um homem com diabetes que só na terapia descobriu que um trauma de infância contribuiu para a doença. Sério? O subconsciente conecta esses pontos que, para nossa mente consciente, parecem totalmente desconexos. Então a gente precisa meio que investigar nosso passado pra entender o presente? Tipo, ser detetive da nossa própria mente. É uma boa forma de pensar. E aí vem a parte mais legal, que é como reprogramar o subconsciente para ter uma vida melhor. Reprogramar. Parece coisa de filme. Me explica melhor como funciona isso. Um dos pontos principais é a força da crença. Para reprogramar o subconsciente, primeiro você tem que acreditar que a mudança é possível. Acreditar que a gente pode mudar, né? Exatamente. Quando eu decidi aprender inglês, por exemplo, eu acreditei que conseguiria. Me dediquei de corpo e alma e em 6 meses eu já estava lendo textos sem problemas. Nossa, que legal. Mas e se a gente acredita, mas lá no fundo não quer mudar? Tipo, querer emagrecer, mas amar comer doce. Aí entra a questão da motivação. Aham. O desejo consciente precisa estar alinhado com a vontade do subconsciente. Então, tipo, a gente precisa querer a mudança de verdade, né? Não só da boca pra fora. Exatamente. Ele usa um exemplo de uma mulher que parou de fumar na gravidez para proteger o bebê. Faz sentido. Mas depois que o bebê nasceu, ela voltou a fumar. A motivação real tinha sumido. Entendi. A gente precisa ter um motivo forte de verdade. Mas como a gente acessa esse subconsciente para reprogramá-lo? E ele fala bastante da hipnoterapia. É uma ferramenta que usa técnicas para induzir um estado de relaxamento profundo e acessar o subconsciente. Ah, já ouvi falar. E como ela funciona na prática? Uma das histórias que ele conta é da Marília, que usava a hipnoterapia para tentar entender porque ela ficava triste todo o Natal. E ela descobriu o motivo. Sim. Através da hipnoterapia, ela descobriu um trauma de infância que tinha sido completamente esquecido pela mente consciente. Caramba. Então, a hipnoterapia pode ajudar a gente a desvendar mistérios do passado. Exatamente.
E a gente vai falar mais sobre isso na próxima parte do nosso Deep Dive. Que legal, já tô curioso pra saber mais, então fica ligado que a gente já volta. E aí, pronto para continuar desvendando os mistérios da mente. Preparadíssimo. A gente parou na hipnoterapia, né? Fiquei curioso pra saber mais sobre como ela funciona. E sim, ele explica que a hipnoterapia permite acessar o subconsciente e reviver experiências do passado, sabe? Tipo, mexer nas nossas memórias. Entendi. E como ele explica isso? Ele fala da memória funcional, aquela que a gente usa no dia a dia, sabe? Para lembrar do que a gente acabou de ouvir, um número de telefone. Ah, tá. Tipo, a memória de curto prazo. Isso, ele compara essa memória a um bloco de notas. A gente usa para anotar coisas rapidinho, mas depois elas somem. E o que acontece com essas informações depois? Elas podem ser descartadas ou transferidas para a memória de longo prazo, que é onde fica tudo que é importante para a gente. Tipo um HD? Isso. Todas as nossas experiências, as emoções, as crenças, tudo fica armazenado lá. Então tudo que a gente vive fica registrado lá no fundo da mente, mesmo as coisas que a gente não lembra mais. Exatamente. Ele conta de um experimento com ratinhos, onde cientistas conseguiram recuperar memórias que eles, tinham esquecido. Caramba, que loucura. Mas como a gente acessa essas memórias? É possível. Aí que entram as técnicas de hipnoterapia. Elas permitem mergulhar nesse HZ da mente, sabe? Ele dá algum exemplo disso no livro? Sim. Ele conta a história da Renata, que tinha pavor de ir pra praia, mas não sabia o porquê. De praia. Que interessante. Pois é. Através da hipnoterapia, ela descobriu que o medo estava ligado à infância dela. E como era a infância dela? O pai dela queria muito um filho homem e ficou frustrado quando ela nasceu. Ele vivia dizendo que preferia que ela fosse menino, que ela devia agir como um. Nossa, que pesado. Imagina o impacto disso na mente de uma criança. Ela cresceu se sentindo rejeitada, sabe? Com a sensação de que precisava esconder a feminilidade dela. Entendi. E como isso se conectou ao medo de praia? A praia, para ela, era um ambiente onde ela se sentia exposta, vulnerável. E esse medo, que estava guardado no subconsciente, se manifestava como pavor. Faz sentido. E aí a hipnoterapia ajudou ela a se libertar desse medo. Sim. Ao reviver a experiência da infância e entender as emoções envolvidas, ela conseguiu dar um novo significado para tudo aquilo. Que legal. E o que mais o livro fala sobre a memória de longo prazo? Ela influencia a gente no dia a dia de outras maneiras. Sim. Ele explica que as memórias não são armazenadas de forma linear como no filme. Elas são fragmentadas, associadas a emoções, a sensações. E o subconsciente conecta essas memórias, criando padrões de comportamento e crenças. Tipo quando a gente sente um cheiro familiar e lembra de alguém querido. Exato. Ou quando a gente ouve uma música que marcou um momento especial e revive as emoções daquela época. Verdade. Yeah. Mas como a gente muda esses padrões de comportamento que foram criados lá no passado? É aí que entra a reprogramação do subconsciente. É como se a gente substituísse um software antigo por um mais moderno, sabe? E como a gente faz essa atualização no nosso sistema? Ele apresenta várias técnicas, como a hipnoterapia, a visualização criativa e a repetição de afirmações positivas. Visualização criativa. É tipo imaginar coisas boas acontecendo. Isso é usar a imaginação para criar a realidade que a gente deseja. Tipo um atleta visualizando a vitória antes da competição. Exatamente. Ao imaginar cada detalhe, ele programa o subconsciente para o sucesso. Interessante. E as afirmações positivas, como funcionam? É como gravar um novo mantra na mente, sabe? Repetir frases que expressam os nossos desejos, as nossas crenças positivas. Tipo, eu sou capaz, eu mereço, eu sou feliz. Isso. Mas é importante que elas sejam relevantes para você, que você sinta a verdade delas e repeti-las com convicção, sentindo a energia daquelas palavras. Entendi. É como se a gente estivesse plantando sementes positivas na mente, né? Exatamente. E ele também fala sobre as leis da mente, que são tipo princípios que guiam o funcionamento do subconsciente. Quais são essas leis? Uma delas é: o que é esperado tende a ser realizado. Tipo quando a gente acredita que vai dar tudo errado e aí dá errado mesmo. Exatamente. É o famoso efeito placebo no lado negativo. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas expectativas. Sim. É importante cultivar expectativas positivas, acreditar que as coisas vão dar certo. Mas e como a gente muda as expectativas? Parece tão difícil. O primeiro passo é identificar as crenças limitantes que estão por trás dessas expectativas negativas. Tipo, eu não sou bom o suficiente. Eu não mereço ser feliz. Isso. Essas crenças, muitas vezes, vêm da nossa infância e moldam a forma como a gente enxerga o mundo. Então a gente precisa investigar o passado para entender o presente de novo. Sim. E essas crenças, mesmo que tenham sido criadas no passado, nem sempre refletem a realidade. E como a gente faz para mudar isso? A autoobservação é uma ferramenta poderosa para isso. A gente precisa prestar atenção nos nossos pensamentos, nos sentimentos, nos comportamentos. Se observar de fora. Isso!
E quando a gente identifica um padrão de pensamento negativo, a gente questiona ele. Funciona como? Pergunta: essa crença é realmente verdadeira? Ela está me ajudando ou me atrapalhando? Quais são as evidências que comprovam ou refutam essa crença? E aí, a partir daí, a gente pode começar a desconstruir as crenças limitantes. Sim, mas é importante lembrar que a mudança leva tempo, né? É um processo, a gente precisa ter paciência, persistência. É como aprender a andar de bicicleta, a gente cai algumas vezes antes de conseguir se equilibrar. Boa analogia. E é normal ter resistência à mudança, sabe? Aham. Normal. O subconsciente gosta de padrões familiares, mesmo que sejam negativos. É como se ele estivesse numa zona de conforto e não quisesse sair dela. E como a gente faz para vencer essa resistência? Com disciplina, com determinação. E o livro dá várias dicas para facilitar esse processo. Uma delas é escolher um ambiente que ajude na mudança. Se você quer uma vida mais saudável, por exemplo. Precisa se cercar de pessoas que te apoiam, criar um ambiente que facilite suas escolhas. Evitar as tentações. Isso. E também criar um ambiente físico que te ajude. Se você quer se alimentar melhor, precisa ter comida saudável em casa. Faz sentido. E além de preparar o ambiente, é importante ter um plano de ação, sabe? Definir metas claras, estabelecer prazos, criar estratégias para alcançar os objetivos. É como ter um mapa para te guiar, né? Exatamente. E se você escorregar no caminho, o importante é não desistir. Perdoe-se pelos erros e recomece. A cada tentativa a gente aprende e se fortalece, né? Com certeza. É como aprender a tocar um instrumento musical. A gente erra várias notas antes de tocar uma música inteira. Legal. Mas, e aí, o que mais o livro fala? A gente já chegando no final do nosso deep dive, né? Sim, e ainda tem bastante coisa para falar. Na próxima parte, a gente vai falar sobre o plano de 4 passos para mudar um comportamento em 7 dias. Ah, é. Tinha esquecido. E a gente vai falar sobre o perdão também, né? Isso. Não perca a última parte do nosso mergulho no Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Voltamos para a última parte do nosso deep dive no Desbloqueio o Poder da Sua Mente. Que jornada, hein? Exploramos o subconsciente, como ele atua na nossa vida, e vimos que sim, a gente pode reprogramá-lo para ter uma vida mais feliz, mais realizada. E vimos também histórias incríveis de pessoas que transformaram suas vidas completamente usando o poder da mente. É verdade. Mas antes da gente se despedir, queria voltar naquele plano de 4 passos que você mencionou. Para mudar comportamentos em 7 dias, lembra? Sim. É uma ferramenta super prática para quem quer criar novos hábitos e se livrar daqueles que não servem mais. 7 dias parece pouco tempo, né? Mas como funciona esse plano na prática? O primeiro passo é encontrar a sua motivação real, o seu porquê. A gente precisa ter um motivo forte para querer mudar. A gente já falou sobre isso antes, né? A motivação precisa ser verdadeira, tem que vir de dentro. Exatamente. E o livro te ajuda a se conectar com os seus valores, com o que é realmente importante para você. Depois que a gente encontra essa motivação, qual é o próximo passo? O segundo passo é declarar o seu objetivo, de forma clara e específica. Tipo, eu quero emagrecer 10 quilos em 3 meses. Perfeito. E é importante anotar esse objetivo, sabe? Visualizar ele com clareza, se comprometer de verdade. Ter foco, né? E o terceiro passo? É hora de encarar os obstáculos. Quais são as crenças, os medos, as dúvidas que te impedem de alcançar esse objetivo? Nossa, acho que tem muita coisa escondida que pode estar atrapalhando, né? Como a gente faz para se livrar desses obstáculos. O livro dá várias dicas. Ele fala da hipnoterapia, da programação neurolinguística, da terapia cognitivo-comportamental, várias ferramentas para a gente reprogramar a mente. Então a gente tem um arsenal para usar. E o último passo? O último passo é o mais importante: manter o compromisso. Mesmo quando as coisas ficarem difíceis, a gente precisa ter disciplina, foco, persistência para alcançar o que a gente deseja. É como uma maratona, né? Precisa ter fôlego para chegar até o final. E o livro dá dicas para a gente não desanimar no meio do caminho. Sim, ele fala sobre criar um sistema de recompensas, se cercar de pessoas que te apoiam e celebrar cada conquista, por menor que seja. Celebrar as pequenas vitórias é muito importante mesmo, né? A gente precisa dar mais crédito. Mas e o perdão? A gente falou um pouco sobre isso na parte anterior. Sim, o perdão é essencial para a gente libertar das mágoas, dos ressentimentos, das culpas. Essas emoções negativas só atrapalham, né? Exato. Elas ficam lá no nosso subconsciente, criando bloqueios que nos impedem de ser felizes, de alcançar nossos objetivos. É como se carregássemos um peso enorme nas costas. E como a gente faz para se livrar desse peso? Como perdoar de verdade? Ele sugere um exercício bem interessante de escrever uma carta para a pessoa que você precisa perdoar. Uma carta. É. Nessa carta, você coloca para fora tudo que você está sentindo. A raiva, a mágoa, a dor. E o que a gente faz com a carta depois? Você queima ela. É um ato simbólico que representa a libertação. Nossa, que forte. É como se a gente se libertasse de tudo aquilo que não serve mais, né? A gente pode fazer isso com a gente mesmo também. Claro.
Você pode escrever uma carta para si mesmo pedindo perdão pelos seus erros. É uma forma de se reconciliar com o passado. Gostei da ideia. Eu vou tentar. Mas e aí, chegamos ao fim da nossa jornada pelo Desbloqueie o Poder da Sua Mente. O que você leva dessa experiência? Eu achei incrível como o livro aborda temas tão complexos de forma simples e prática, sabe? Ele te dá ferramentas para entender como a sua mente funciona e como usar esse conhecimento para transformar a sua vida. Eu também. Aprendi que a gente tem muito mais poder do que imagina, que a gente pode mudar nossos pensamentos, nossas crenças e criar a vida que a gente sempre sonhou. Com certeza. Espero que esse mergulho que a gente fez juntos te inspire a buscar essa transformação, a descobrir todo o seu potencial. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, comente nas redes sociais e continue explorando o universo da mente. Até a próxima! Espero que tenham curtido essa imersão no Desbloqueie o Poder da Sua Mente. O livro do Michael Arruda é realmente incrível, com insights poderosos e ferramentas práticas para reprogramar a mente e alcançar uma vida mais feliz e plena. Imaginem ter o controle do seu subconsciente, transformar crenças limitantes e alcançar seus objetivos com mais facilidade. É exatamente isso que o livro te ensina a fazer. Ele te guia por um processo de autoconhecimento profundo, mostrando como identificar e superar os obstáculos que te impedem de ser a sua melhor versão. Se você busca mais foco, produtividade, autoconfiança e bem-estar, a leitura deste livro é essencial. As técnicas e histórias apresentadas por Michael Arruda podem te inspirar a transformar sua vida, assim como aconteceu com diversas pessoas mencionadas no livro. Aproveite para adquirir o livro pelo link na descrição e comece hoje mesmo a sua jornada de transformação.